E bom dia, Renan, seu bom dia para os ouvintes. Bom dia, Maximin, bom dia, convidados, bom dia a todos os ouvintes. Hoje, mais uma quinta-feira, mais um programa Caminhos de Memória, é sempre um prazer. Só antes de começar, queria lembrar que você também pode acompanhar o programa pela live do Facebook, tá rolando a live no Facebook. E também no Instagram, @Caminhos de Memória, você pode ir lá interagir com a gente. Vamos que vamos. Opa. Bom dia, professor, seu bom dia para os ouvintes. Primeiramente, bom dia, tá, aos ouvintes da rádio. E agradecer ao Lucas, né, a equipe aqui formada na banca, pelo convite de esclarecer, divulgar, né, os nossos projetos aqui na Unifap e principalmente ao Laboratório de História Militar. E antes eu esqueça também dar o bom dia aqui a Eduarda, nossa bolsista de iniciação científica do nosso laboratório, o Laboratório de História Militar aqui da Unifap. Opa, bom dia, Eduardo. Bom dia a todos que estão ouvindo. Eu também queria agradecer muito o convite que foi estendido para o professor e para mim. Eu acho muito importante, né, ter essa questão da divulgação, o que está acontecendo dentro da universidade para os discentes, principalmente no cenário, né, que a gente vem vivendo, onde as universidades elas estão sofrendo vários cortes e esse processo retrógrado de desvalorização das pesquisas acadêmicas. Então, eu acho muito importante mesmo ter esse tipo de programação na rádio. Obrigado, gente. Então, professor, a gente começa com o senhor aqui alguns pontos que a gente elencou na pauta. A gente queria que o senhor falasse, primeiramente, do que é, né, um pouco da atuação do Laboratório de História Militar, como surgiu, né, um breve histórico, e quais projetos o senhor vem coordenando a partir desse laboratório que já está em atividade, né? Bem, a história do Laboratório de História Militar aqui da Unifap, ele inicia em 2017, né, no segundo semestre de 2017, onde nós conseguimos, com o apoio de alguns alunos, inclusive aqui da turma da Eduardo e mais outros colegas, tá, iniciar esse trabalho. Mas antes de 2017, é importante esclarecer que nós já atuamos desde o final do século XX, realizando pesquisas nessa área da história militar e também da arqueologia, porque também esclarecer aos ouvintes que eu sou historiador e arqueólogo atuante, tá? E é uma área que, durante o meu pós-doutoramento de 2014 e 2015, eu resolvi abraçar. Porque desde a época, quando eu comecei a trabalhar, em 1995, aliás, até anterior, em 91, né, quando eu fiz o primeiro curso na área de arqueologia, eu sempre atuei na pré-história, tá? E foi durante meu mestrado que eu vim fazer uma disciplina lá pelo um arqueólogo lá da Universidade Federal de Pernambuco, Marcos Albuquerque, que já atuou aqui em várias oportunidades aqui no Amapá, que eu fiz o curso e eu me interessei, tá? E outro detalhe, eu também, como professor da cadeira de História, da cadeira de História do Amapá, História do Brasil, eu observei que o Amapá tem um grande potencial, tem um acervo muito significativo nessa área da arqueologia militar e da história militar. E aí, conversando com meus pares, conversando com alunos, né, surgiu essa ideia, tá? Que é uma área nova aqui no Amapá. Nós temos exemplo de outras instituições, inclusive a Universidade Federal do Pará, ele tem um grupo que trabalha essa questão militar. Também tem muito trabalho a ser feito ainda lá no Pará. E tem outras universidades, tá, que realizam essas pesquisas. Bom, também é uma pergunta que eu tenho sobre isso, justamente porque como surgem esses projetos? Porque quando a gente fala em história militar, né, de maneira geral, costuma-se pensar essas narrativas da Segunda Guerra, mas a própria arqueologia militar ela é deixada um pouco de lado, né? A gente conhece muitos estudos sobre cerâmica, estudos sobre lítico, estudos sobre ossos humanos, mas sobre esses achados, né, do ponto de vista da arqueologia militar, pouco se fala. E justamente o município de Amapá, que recebeu essa visitação e que, para você que está nos ouvindo, se você também tiver interesse em se aprofundar nisso, existem alguns relatórios produzidos pelo professor Ginaldo, artigos sobre a base aeronaval. E justamente como veio assim, a ideia de pensar essa arqueologia militar e fugir um pouco, né, ao que a gente considera comum
nos estudos de história militar, assim. Para esclarecer, na arqueologia nós temos a arqueologia pré-colonial, tá? Que o Lucas colocou muito bem, essa questão trabalha muito com essa cultura material dos artefatos produzidos por esses grupos antigos, e nós temos a arqueologia histórica. Então, a arqueologia militar ou a história militar, ela se situa nesse contexto, tá? E o Amapá não é diferente. Se vocês forem ver, a ocupação do Amapá, ela se dá todo nesse contexto, com a implantação das fortificações, com a presença portuguesa através da presença militar. Tá? Um grande marco dessa nossa história aqui em Macapá está situado, que é a Fortaleza de São José de Macapá. Mas, como o Lucas colocou também, os estudos, o conhecimento histórico sobre esse patrimônio que nós temos no Amapá, esse cenário aí da Segunda Guerra Mundial, que é a base aeronaval do Amapá, e é bom esclarecer que foi através das minhas pesquisas do pós-doutoramento que nós conseguimos descobrir que não era base aérea, mas sim base aeronaval. Ela era muito mais importante, muito mais grandiosa. São poucas que tiveram essas características durante a presença norte-americana aqui no Brasil, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, ela, a partir das nossas pesquisas e de alguns outros pesquisadores, ela mesmo assim ela não é muito conhecida. Então, precisa dessa divulgação. Sim, sim. E, Eduarda, fazendo uma pergunta para ti agora. O que te trouxe, assim, o que te interessou dentro da pesquisa do professor Edinaldo, porque você hoje é bolsista, né? Então, claro que sempre tem uma coisa que chama a nossa atenção, enfim. E eu queria saber de ti, assim, o que te trouxe para essa pesquisa? Eu creio que, acima de tudo, vem a questão da afinidade, né? Sempre quando a gente... Até isso veio desde a escola, eu tinha muita afinidade, eu gostava muito de estudar história contemporânea, eu tinha um gosto muito grande por guerra. Então, quando o professor ele falou que ele tinha pesquisa sobre isso, então logo eu me interessei de cara. Abracei a oportunidade que ele me proporcionou e até agora a gente vem levando a pesquisa sobre a base. Sim, também passando a bola um pouco para a Eduarda, você pode dizer para a gente mais ou menos há quanto tempo vocês vêm desenvolvendo? Porque quando a gente vai montar o programa, né, a gente extrai algumas informações, claro, para trazer, e é um projeto que está em andamento. E até agora, mais ou menos assim, com base na pesquisa que vocês vêm desenvolvendo em conjunto, o que você vem encontrando, assim, Eduardo, ao longo uma narrativa, assim, do que vem sendo historicamente, trabalho, como é que tem sido esse trabalho? Já explicando sobre o projeto, né, o plano de trabalho que eu divido com o professor, que tem o título como Levantamento Histórico-Ambiental da base aeronaval. Um dos objetivos principais do projeto é a questão da pesquisa histórica da área da base e, através disso, levantar um banco de dados com esses documentos, tudo que a gente for coletando sobre a base, artigo, TCC, que vem de alguma forma subsidiar ou ajudar, dar suporte a futuros trabalhos. É mais ou menos nesse sentido de produção e objetivo que o projeto vem. Sim, sim. Também é importante destacar, né, que o professor Edinaldo tomou essa frente de pesquisar a base aeronaval e que eu acredito que, para além do trabalho que o professor já desenvolve, eu particularmente só consigo citar mais 2 trabalhos, que é um breve artigo do professor Yuri Kavlak, que fala sobre a base aeronaval de uma maneira bem pincelada, assim, bem inicial, e o trabalho do Danilo Pacheco, que concluiu o programa de pós-graduação Prof. História aqui na casa, né, aqui no colegiado. Então, professor, o senhor que já está há muito tempo, né, desenvolvendo esse trabalho, o senhor podia contar pra gente, assim, pro ouvinte, né, que tá escutando a gente, um pouco de quando surge a base, mais ou menos, em meados de quando, até quando vai o período de atividade dela, porque, mais especificamente, né, o projeto, pelo que a gente pôde elencar, ele trabalha a partir da década de 40, né, esse projeto que está em andamento. Mas com base na sua produção, a gente sabe que a base ela tem um longo histórico, né? Então, o senhor podia estabelecer para nós e para os ouvintes uma narrativa de como surge, quando mais ou menos e até quando estende as atividades? Bem, antes de responder, faltou responder a primeira pergunta em relação aos nossos projetos. Então, pegando o gancho da Eduarda,
A Eduarda está inserida dentro de um projeto que eu coordeno, né, com outros colegas aqui da casa, tá, aqui do Colegiado de História, que é um projeto de estudo histórico ambiental da base aeronaval do município do Amapá, sendo que esse projeto é uma continuação de um outro projeto que eu tive outra bolsista, né, a Edilene Barbosa, durante algum tempo, quando eu estava na coordenação do Centro de Arqueologia aqui da Unifap, o CEPAP. Então, que resultou, inclusive, um artigo, né, sobre nossos relatórios de pesquisa. E o outro projeto que nós coordenamos é um projeto de extensão, que é Educação Patrimonial do Patrimônio Cultural, Ambiental, Material e Imaterial do município do Amapá, no estado do Amapá. Bem, a gente sempre teve essa preocupação, não só fazer a pesquisa, mas levar à comunidade o resultado dessa pesquisa através da extensão. Mais a pouco eu posso falar sobre isso. Então, respondendo à questão do contexto, né, histórico da base, essa base militar, ela surge muito antes da Segunda Guerra Mundial, tá? Na década de 1930. Era um campo de pouso para o Correio Aéreo Nacional, o Correio Aéreo Militar. Tá? Ele vai mudar 2 momentos essa nomenclatura. E os Estados Unidos, preocupados já com envolvimentos deles durante a Segunda Guerra Mundial, é importante pontuar que a Segunda Guerra Mundial começa em 1º de setembro de 1939, quando os alemães invadem a Polônia. Mas os Estados Unidos, aí alguém vem, eles só se envolvem na guerra em dezembro de 1941. Mas estudos que nós fizemos vêm mostrar que os Estados Unidos já participavam dessa guerra, combatendo os submarinos. Então, o contexto dessa base militar tem a ver com a ação dos submarinos alemães e italianos que afundavam as embarcações cargueiras, né, os navios cargueiros que levavam armamentos, munição, mantimentos, alimentos, combustível para a Europa, para abastecer a guerra na Europa, que era os aliados norte-americanos e ingleses, né? E aí, nesse contexto, eles acabam se envolvendo e percebendo um envolvimento direto, podemos dizer, quer dizer, um envolvimento, uma declaração de guerra com os países do eixo, aí se diga aqui a Itália, o Japão e a Alemanha. O que é que eles fazem? Eles se preparam. Então, desde 1940, há acordos diplomáticos, militares, econômicos com o Brasil, que a gente chama de Acordo de Washington. Tá? E nesse contexto, o que é que eles fazem? Eles acabam conseguindo autorização com algumas contrapartidas, que é através de empréstimos milionários, né? Início são os Estados Unidos emprestam para o Brasil 100 milhões de dólares, depois 200 milhões de dólares com o decorrer do processo, e aí permite que eles se instalem em algumas antigas bases aéreas, né, que existiam, ou bases militares que eram do governo brasileiro, que existiam na costa oceânica do Brasil, que é o caso aqui. O Amapá está nesse contexto, próximo ao oceano, e vai desde o Amapá até o sul do Brasil. E aí, eles entrando na guerra, em dezembro de 1941, já está pronto o cenário. Então, aí, que nós já temos? Já temos a presença deles aqui, porque, na realidade, não é o Exército, quem construía essas bases não é aeronáutica. Os Estados Unidos, é bom esclarecer, só passa a ter aeronáutica a partir do final da Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945. Antes, eles só tinham 2 forças, o Exército e a Marinha. E quem construiu essa base aqui, na realidade, foi nem a Marinha, foi a Paner do Brasil, uma subsidiária de uma outra empresa norte-americana, né? Eles passaram a operar, né, antes da entrada, de fato, dos Estados Unidos e do Brasil também, que vai ocorrer já em agosto de 1942. Então, nós temos esse cenário, tudo preparado. Tanto é que a minha pesquisa do pós-doutorado foi sobre a atuação dos balões dirigíveis, a gente chama de blips, ou aeroship, tá? Eles passaram a operar em 1943. Eu tenho alguns documentos, consegui nos Estados Unidos, obras, né, que relatam justamente a atuação desses balões, né, e também de outros equipamentos de guerra, como aeronaves, né? Nós vamos ter os aviões anfíbios, tá, que pousam na água, que são as chamadas catalinas, tá, operando em conjunto com esses balões, e que são 2 balões que vão ser instalados lá na base. Isso é um processo que é importante frisar. Não é assim de uma hora para outra. Começa antes da guerra, antes de 1941, da entrada dos Estados Unidos, tá, já em 40, e paulatinamente, com o envolvimento, em 43 se instala o quê? Os balões. É construída uma estrutura para esses balões, pistas, instalações e etc. Tá?
Então, nós temos dados que, quando esses balões passaram a atuar, existia um efetivo, tá, de 27 oficiais e mais 123 soldados operando nesse contexto aí. Tá? Mas aí o quê? Esses aí seriam o quê? Do Exército e da Marinha. Tá? Então, a gente não tem um dado preciso quantos estariam presentes nesse contexto aí. Então, para não entregar a cereja do bolo, né? Que é justamente o nosso ponto do próximo bloco, a gente vai para um rápido intervalo. Esse é o Caminhos de Memória. Hoje estamos dando uma breve explanação sobre a base aeronaval do Amapá. Nós voltamos em instantes. Voltando com o programa Caminhos de Memória, aqui pela sua rádio universitária, 96.9 FM. Antes de a gente começar, só falar que você ouviu no intervalo Sósia, Jardim dos Sorrisos, inclusive Saudades de Quebra-Mar. Hoje estamos com o tema Segunda Guerra Mundial. Ocorreram combates militares no Amapá, perspectivas históricas e historiográficas sobre a base aeronaval do Amapá, com os convidados professor doutor Edinaldo Pinheiro Nunes Filho, com sua bolsista Eduarda Cardoso, do Laboratório de História Militar, Unifap. E vamos lá, Maximinho. Então, para esse segundo bloco, né, como eu disse, para não entregar a cereja do bolo do bloco passado sobre essa narrativa da base aeronaval do Amapá, a gente elencou, né, o território federal do Amapá durante a Segunda Guerra Mundial. Como, quando e por quê? Porque, veja, em 1943, como o professor Ginaldo colocou essa atuação a partir de 40 no projeto, é justamente quando o Amapá vai se tornar território federal e deixar de ser uma terra anexa ao antigo Grão-Pará, né? Então, o que vocês podem elencar pra gente? O que tem de diferente? Porque a gente sempre fala sobre isso, quando vai estudar a história do Amapá, que o fato do Amapá ter sido território durante muito tempo traz uma peculiaridade, né, para nossa história, para nossa historiografia, principalmente do ponto de vista político. Então, considerando também que, de acordo, né, com a própria produção do professor Edinaldo, a presença estadunidense nesse espaço trouxe moderna tecnologia, movimentou a economia, trouxe um estilo de vida que até então era desconhecido aqui nessa região e que só vai ser minimamente aproximado a partir das Company Town, já a partir do final da década de 40, com a chegada dos primeiros incentivos à mineração no estado. Então, professor Eduardo, quem acha melhor responder, tipo, como, quando e por quê, né? O que a gente tinha de diferente por ser um território aqui e justamente por ser um território e com essa base, o que mudou assim drasticamente? Que diabos eles queriam aqui? O que eles queriam, o que eles mudaram? Porque, enfim, que eu ia dizer, na verdade, só para concluir o raciocínio, que o próprio trabalho que o professor coloca muito bem, eu li o artigo, né, tive essa oportunidade, é que quando a partida dele se dá, também há uma outra mudança drástica. Então, se vocês puderem, quem quiser começar, vocês podem ficar à vontade para responder justamente sobre essas peculiaridades aqui do território, né, e com essa presença estadunidense aqui. Primeiras damas. Tá bom. Primeiramente, como o professor já havia falado anteriormente sobre a construção, se deu muito antes, né? Já começou desde a década de 30. E a partir de 1941, quando a base começou a ser construída, e em 1943 o Amapá ele vem ser elevado como território federal, né? A gente pode perceber que pode ser dividido mais ou menos a criação do território nesse contexto também com a base, a partir da perspectiva de desenvolvimento econômico, né, por parte do governo de Vargas, com a indicação do Janari para cá, e também na questão da proteção das fronteiras brasileiras, né, impedindo um possível ataque, né, das tropas inimigas, mais ou menos nesse contexto. Para contribuir com a fala da Eduarda, o cenário era o seguinte naquele momento, né, da criação em 43.
O Brasil já tinha declarado guerra, né, à Alemanha. É importante também frisar que o governo do Getúlio ele sempre se manteve neutro a essa guerra, tá? Por quê? Porque vivia-se o Estado Novo, nós vivíamos uma ditadura militar, ou melhor, uma ditadura civil, né? Onde o que é que acontecia? Era tudo controlado, e aí ia de encontro às ideias defendidas pelos aliados, pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, e outros países, onde se combatia o quê? Uma ditadura, né? Onde se combatia o fascismo, se combatia o nazismo. Então, observem que o Brasil entra na guerra, salvo engano, se não me engano, é 22 de agosto de 1942. E aí, logo depois, né, nós temos a construção, tá, de um novo anexo da base do Amapá, tá, que é justamente a atuação dos balões. Esses balões, na época, representavam que uma modernidade, uma nova tecnologia, uma nova arma, tá, no combate aos submarinos. Porque se travava o quê? Aqui, tá, na América, a Batalha do Atlântico, que temos o Atlântico Norte, o Atlântico Central e o Atlântico Sul. Então, nós estamos aqui dentro do contexto da Guerra do Atlântico Sul. Tanto é que os Estados Unidos eles construíram bases em todo o litoral brasileiro, tá? E tinham outras bases no Pacífico, tá? E bases militares em toda a América Central e nos Estados Unidos para combater essa grande ameaça. E isso se dá em 43, o porquê? Porque foi um acordo que os países aliados fizeram, tá, através de uma reunião que ocorreu em Casablanca no início de 1943, para fazer frente a essa grande ameaça, porque os aliados estavam perdendo a guerra, tá, na Europa por conta da ação desses submarinos. Então, eles não tinham tecnologia para fazer frente à ação desses submarinos, que destruíam o quê? Os navios mercantes. Tá? Mesmo eles agindo em comboio, eles eram alvos. Então, a importância dessa base se dá nesse contexto aí, entende? E aí nós vamos ter, nesse período de 43, o quê? No final do segundo semestre de 43, a ativação desses balões, eles passam a atuar aqui no Amapá, e também a criação, em 13 de setembro de 1943, o quê? Do território, a transformação do Amapá em território. Então, o cenário se deu por conta disso, por uma pressão. Podemos dizer que o Amapá ele surge num contexto internacional, tá? Numa conjuntura de guerra internacional. E esse cenário que eles estavam perdendo, aí criaram essas tecnologias, não só os balões, mas vieram para cá, foram instaladas torres de rastreamento, de comunicação. Essas torres faziam o quê? O papel de rastrear, localizar os submarinos, ver onde é que eles estavam operando. Então, foram instaladas várias tecnologias muito modernas na época. E representou o quê? A vinda da modernidade para cá, para o Amapá. Porque até então nós vivíamos o quê? Num atraso muito grande. Tá? O Amapá era um lugar esquecido. Então, eles aproveitaram, o governo de Getúlio Vargas garantiu que essa região fosse suprida, tá? Desse condições para a população viver, tá? E outra, dar segurança para que essa região não fosse invadida pelas forças do eixo. Porque vocês têm que entender que aqui próximo ao Amapá nós tínhamos o quê? A Guiana Francesa, que naquele momento a França já estava na mão dos alemães, ela estava ocupada. Tá? Tanto é que justamente em 1943 que há um movimento lá de contestação a essa ocupação, eles se rebelam e a Guiana Francesa sai desse cenário, ela deixa de ser aliada da Alemanha, então se rebela, e com apoio norte-americano, porque eles já haviam conquistado as outras Guianas. A Guiana Inglesa, eles já tinham se estabelecido lá uma força militar, e o Suriname também foi invadido, porque o Suriname era da Holanda, tá? Naquele momento era a Guiana holandesa, e aí eles garantiram também. Então eles garantiram toda essa situação para que eles não sofressem uma invasão por aqui pelo Amapá. Inclusive esse é mais um ponto das pautas desse bloco, que é justamente essa dos nazistas na Amazônia. Sim.
Acho que é mais uma continuidade do que o professor estava falando. É que como se deu essa visita deles? Até porque a gente vem fazendo alguns trabalhos de levantamento ali no Centro de Memória, sim. Agora com enfoque no município de Santana, a gente está com uma área de situação lá, e a gente vê que, principalmente para moradores do município de Santana já de mais idade, existe um resquício de uma memória de uma visitação nazista. Exatamente. Nessa região da Amazônia. Então, hoje eu não sei como para você, ouvinte, que ainda não conhece o professor Dinaldo, tem uma vasta produção, então não sei se tem uma produção sobre especificamente essa visita ainda, ou se pode virar um projeto futuro, mas existe o relato, existe um vestígio, existe alguma, digamos assim, alguma fonte concreta para nós, né, historiadoras e historiadores, que possa trazer um pouco se os nazistas passaram por essa região, se eles não passaram, se teve embates, como é que funcionou isso? Como eu falei há pouco, né, o governo do Getúlio Vargas, por ser uma ditadura, ele era muito simpático aos modelos, né, ditatoriais europeus, como o fascismo e o nazismo. Ele tinha uma amizade, inclusive, particular com Benito Mussolini. Tá? Tem um relato que mostra... de uma obra que eu li aí, durante meu pós-doutoramento, a história de um marechal brasileiro, né? Na época ele era capitão, ele estava num grupo de diplomatas que foi para a Alemanha na década em 1938, tá? Então ele ficou até 39. Então, logo iniciou a guerra, ele foi obrigado a vir para o Brasil, né, com a família. E aí é relatado nessa obra que o filho do Benito Mussolini, tá, que era um piloto de aviação de guerra, da aviação de guerra, ele foi responsável em resgatar, pegar na Alemanha o filho do Getúlio Vargas, que na época fazia lá aperfeiçoamento na área de medicina. Ele teve um filho que era médico. E aí, para vocês verem a relação, o próprio filho do governante da Itália foi lá na Alemanha, tá? Buscar o filho do Getúlio Vargas. Então, é uma relação muito próxima. E o Hitler também tinha muita cordialidade. Então, alguns estudos vêm mostrar que o Getúlio foi obrigado a sair do muro, né? Foi pressionado, tá? Porque ele conseguiu barganhar com o governo norte-americano um empréstimo, falei há pouco, né, de milhões de dólares, que inclusive financiaram a nossa siderúrgica nacional, que até então nós não produzíamos o ferro, o aço, tá? Nós dependíamos dessa matéria-prima de outros países produzirem. Então se tornou o quê? Uma modernidade para o Brasil isso. E aí, a história dos submarinos, volto a dizer, eu tenho uma história também, eu já estive várias vezes lá na Ilha de Santana, já vi as ruínas do antigo orfanato, que é alemão e italiano, tá? E muita gente até confunde, né? Acha que esse orfanato existia durante a guerra. Não, o orfanato é depois da guerra, tá? Mas antes existia uma habitação de padres alemães e italianos. Eu já tenho alguns documentos, né, de entrevista com moradores antigos que mostram isso, que eles teriam ido lá visitar essa região. Inclusive, meu pai, quando logo ele chegou no começo da década de 1950, 52, 54, ele relata para mim, ele que nos levou a primeira vez lá na ilha, na década de 1980, para mostrar as ruínas. E ele falava que os moradores mais antigos diziam que era comum, normal, na noite, na calada da noite, eles ouvirem sino no meio do rio, tá? Então vem a questão da cobra grande, justamente quando o submarino ele emerge, aí ele abre as comportas, aí o oxigênio, né, e fica fazendo aquele barulho. E sem contar que esses U-boats categoria 7, tá? Eles tinham que a frente parecia um nariz de cobra, tá? Que eram os lançadores de torpedos. E aí as pessoas imaginam, e eram o quê? Cinzas. Então eu já tive, inclusive, essa experiência, andar nesses rios, até pilotando uma embarcação aí no lado do Pará, e a gente, uma coisa assim, uma sensação que eu fiquei imaginando até, como um breu tremendo, você se depara, não sabe nem o que é submarino, se vê uma situação, aí compara, sempre faz o paralelo, né, com a realidade deles, a cobra e tal, e aí pensaram que era cobra grande no caso, mas existe tem muito material, né, é um caso ainda, não tem... são poucas as pesquisas em relação a isso. É um trabalho fantástico, porque eles atuaram muito aqui no Amapá, os submarinos, porque era a área de ação deles. E outra, tinha muitas propriedades, fazendeiros alemães
residindo aqui na nossa região, que na realidade o Pará. Tá? Se você vê a expedição nazista de 35 a 37, dá para mostrar. Tem muitos fazendeiros com a bandeira suástica nazista aqui na região do Pará, que na época era o Pará, né? Que não existia o Amapá. Sim. Olha só, falando sobre o submarino, acho que se eu visse eu corria, viu? Não ficava vendo submarino não. Mas agora a gente precisa ir para o intervalo, esse é o Caminho de Memória, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o programa Caminhos de Memória. Nesse intervalo você ouviu Estéreo Vitrola, Maria Cecília Terá Sua Vingança Tucuju. Lembrando que esse é uma frente que a gente tomou aqui no Caminhos de Memória nessa temporada, de estar sempre valorizando a produção do artista local, com enfoque no Amapá e no Pará. O cenário autoral independente dá até uma certa alfinetada, porque eu ouvi recentemente algumas críticas de porque tu só toca isso, só toca rock. Na verdade, cara, a gente tenta dar visibilidade pro artista que não tá no cenário. Então seria um pouco contraditório na nossa proposta a gente colocar artistas que estão circulando nos eventos culturais estatais, municipais, etc. com frequência. Mas dando continuidade, hoje a gente está com o tema: durante a Segunda Guerra Mundial ocorreram combates militares no Amapá? Perspectivas históricas e historiográficas sobre a base aeronaval do Amapá, na presença do professor Dr. Edinaldo Pinheiro Nunes Filho e de sua bolsista Eduarda Cardoso, ambos do Laboratório de História Militar, lá em Unifap. Professor, a gente estava conversando no intervalo aqui, que era justamente ainda, né, nesse ponto elencado no último bloco sobre essa visita, e agora que eu acho que a gente vai entrar mesmo na cereja do bolo, que é o combate, né, que é essa pergunta que a gente deixa no tema do programa, e que o senhor estava falando pra gente um pouco sobre isso, sobre essas relações políticas, né, a questão do atual presidente, do presidente na época Getúlio Vargas e os governantes na Europa, como é que era essa relação, né? O senhor pincelou muito bem pra gente. E justamente agora a gente queria ouvir um pouco de vocês do combate mesmo, de onde faz cabum e as coisas todas. Treta. Onde tá... Bom, pouca gente conhece essa história, né? A atuação das aeronaves, das máquinas de guerra, né, que existiam aqui no Amapá durante a Segunda Guerra Mundial, trazidas pelos norte-americanos, os aviões, os balões. Então, a partir de 43, voltando à questão do cenário da Batalha do Atlântico, né, Atlântico Sul, muda o quadro a favor dos aliados, porque até então eles vinham perdendo. Então, eles inventam, fabricam, né, novas armas, novas tecnologias, aí surge o radar, né, o sonar, tipos específicos de bombas para afundar submarinos, as bombas que se fragmentam quando elas são detonadas, enfim, equipamentos de rádio para detectar a questão da comunicação entre os navios, embarcações militares dos países do eixo, né, Alemanha e Itália. Um fato que é interessante, que pouca gente também conhece, é que não foram só os submarinos alemães que atuaram aqui, né, na Batalha do Atlântico Sul, submarinos italianos, porque eles eram os aliados. Eu estive em 2014 na cidade de Bordeaux, fazendo uma pesquisa, passei uns 4 dias lá, e eu fui visitar uma base de submarino, tá, alemã e italiana. E lá era um bunker. Até hoje ele está preservado, esse bunker, intacto. A tecnologia alemã de guerra, da Segunda Guerra Mundial, é uma coisa fascinante, assim, no aspecto de resistência, de durabilidade. Muita tecnologia que eles desenvolveram para conseguir resistir aos ataques das bombas, né, lançadas pelos aviões aliados. Então ela está intacta. A cidade de Bordeaux praticamente foi destruída, a base não, o bunker. Então eu estive lá porque esses submarinos que estiveram lá, não só nessa base de Bordeaux, mas também de Saint-Nazaire e outras 3 bases na costa oceânica lá da França, do Oceano Atlântico, que eles ocuparam, volto a dizer, em 40. Então eles se aproveitaram esses pontos estratégicos e instalaram as bases deles, os alemães e italianos. E aí eles lançaram um ataque contra os aliados na Batalha do Atlântico. Então os italianos estiveram aqui.
Os alemães também. Como a gente estava comentando, a questão da Ilha de Santana, da existência da colaboração de religiosos, né, padres, né, alemães, italianos, tudo indica que isso aconteceu mesmo. Não só também de empresários, fazendeiros alemães, né, italianos, que se instalaram aqui na Amazônia. Tá? Resultado disso é o quê? É que nós temos até hoje 2 embarcações alemãs, 2 U-boats submarinos alemães afundados na costa do Amapá. Tá? Ainda não foi, o resgate não se foi feito, o estudo propriamente disso, com exceção de uma aluna que eu tive no mestrado, né, em Direito Ambiental e Políticas Públicas, ela estudou sobre isso. A existência, ela fez um estudo na área arqueológica sobre isso. E aí, isso só foi possível por conta dessa tecnologia que detectaram. Os balões, tá? As catalinas, tá? Que elas tinham uma autonomia também significativa e podiam pousar na água. Tá? E o combate foi justamente com essas catalinas. Os balões não entravam em combate. Porque era uma normativa, a partir de uma experiência que eles tiveram na Batalha do Atlântico Norte, na costa dos Estados Unidos, onde eles foram querer travar combate com o submarino, e o submarino ele abriu fogo e derrubou o balão e morreu todos os tripulantes desses balões. Então aqui eles não faziam isso, só faziam localizar e chamavam os aviões. Tanto é que nós tínhamos aqui na base operando 2 balões. Aviões nós não tínhamos aqui operando, tínhamos a pista, o aeródromo, que inclusive nós vamos fazer um trabalho agora, final do mês, sobre isso, sobre esse aeródromo, a pista de aviões. Os balões eles ficavam localizados em Belém, tá? Era acionada a base de Belém, saiu de lá para ir atrás e combater esses submarinos. Sim. Justamente nesse bloco 3 a gente elencar assim, rapidamente, né? Como é que tá o andamento do projeto? Passar um pouco para o Eduardo, justamente esses planos, né? Porque como a gente pôde extrair algumas informações, o objetivo é a produção, né, de um material. E como é que tá o andamento? A gente tem uma previsão aí de um lançamento, de repente, de um artigo, de um relatório. Como o senhor mesmo já falou, na próxima semana haverá uma visita, né, ao município de Amapá, uma visita de campo para análise. Então, Eduarda, como é que tem sido, assim, se tem alguma produção, algum prazo para publicação? Se Spoilers. Vai ficar mais... Spoilers, de maneira geral. Como você já tinha falado, né, vocês vão fazer uma visita agora no final do mês, aí o professor me convidou, eu vou junto com vocês, também já para dar prosseguimento na pesquisa. E lá é a primeira vez que eu vou, ainda não havia ido, eu vou para lá, e tem previsão também de um artigo que o professor quer fazer junto comigo sobre a base, e principalmente focando no governo de Anari, as influências. Sim. E na questão do objetivo, né, do projeto, acho muito importante essa questão de trabalhar a memória, né, preservação da base. A base lá, ela tá abandonada, não tem nenhum tipo de políticas públicas, está a mercê ali do tempo, e cada vez mais, se ninguém for lá e criar algum tipo de medida, né, tomar iniciativa, vai acabar se desfazendo. E levando já essa questão, né, pegando o título do programa, que é trazer essa memória, é levar para a comunidade a importância do que a gente tem na nossa história. Falando de um relato pessoal meu, agora que eu tive disciplina de estágio, eu tive que ministrar uma aula e era sobre a Primeira Guerra. E só por curiosidade, eu perguntei para os alunos, uma escola lá na FAB, aqui no centro de Macapá, por curiosidade eu pesquisei. Eu perguntei para eles se eles sabiam que aqui no Amapá havia uma base aeronaval, que eles sabiam, tinham em mente sobre a participação do Amapá na Segunda Guerra. E a maioria nunca ouviu falar, não sabe. E apesar disso, eles têm uma disciplina de estudos amazônicos, sabe? Querendo ou não, a base aérea é na Amazônia. Então, eu acho muito importante, principalmente para a gente que vai ser professor, né, trazer a história local, levar essa questão para a comunidade, não ficar só limitado aqui na academia, né, na universidade. A gente tem um foco principal, levar essa história para as pessoas saberem, para não se perder isso com o tempo. Sim, sim. Justamente a gente vai pro nosso último intervalo, né, para fechar um pouco mais a pauta, e nós voltamos em instantes com o Caminhos de Memória.
voltando com o último bloco do programa Caminhos de Memória. Hoje a gente tratou sobre o tema durante a Segunda Guerra Mundial, ocorreram combates militares no Amapá, perspectivas históricas e historiográficas sobre a base aeronaval no Amapá, com a presença do professor Edinaldo Pinheiro Nunes Filho e da sua bolsista Eduarda Cardoso, do Laboratório de História Militar. Antes da gente voltar pro programa aqui, só falar que você ouviu Seria Slop. Olha só, nome criativo aí. Essa é uma frente que a gente está tomando no programa Caminhos de Memória nessa temporada, é de valorizar o artista local. E, Maximinho, vamos que a panela tá chiando, né? O RU tá começando a lotar. A gente tá indo para as nossas considerações finais, né? Como a gente fechou o último bloco com o Eduardo, a começar com o professor, suas considerações. A gente sempre pede aos nossos convidados uma indicação bibliográfica, um audiovisual. E de repente, se tiver alguma já agenda de eventos que a gente possa saber do Laim, né? Porque, como o professor bem colocou, minha turma 2015 2 bacharelado, um abraço pro pessoal aí. Vamos fazer uma visita de campo lá no município de Amapá. Infelizmente não poderei estar aqui por motivos de força maior. Então, professor, suas considerações e uma indicação bibliográfica para os ouvintes. Pode ser científica, pode não ser. E curiosidade também, para quem não sabe, o professor Edinaldo tem 3 livros publicados hoje, professor? Individual parece que é 3, mas tem outros com capítulos. Com capítulos. Então, professor, suas considerações e uma indicação para os nossos ouvintes, por favor. Bom, o que eu posso dizer é uma coisa importante aqui, né? Esses projetos que nós que nós coordenamos hoje em dia, principalmente de pesquisa. Ano passado nós tivemos o apoio do Jeep Club. Há algum tempo eu fiz parte do Jeep Club e hoje em dia eu estou afastado, porque não tenho tempo, disponibilidade. E eles conseguiram, através da sua presidente na época, a Perpétua Mourão, né? E o presidente na época era o Mourão, conseguiu viabilizar os contatos políticos, né? Na época era o deputado Cabuçu, que se comprometeu a colocar uma verba, né, de bancada no nosso projeto. E hoje em dia esse projeto está sendo retomado em Brasília por um outro deputado, tá? Onde tudo leva a crer que ele vai sair. Tá? Até ontem eu estive em contato com o PECI, tá? Ele está assessorando o deputado lá em Brasília, deputado federal, e ele nos garantiu que possivelmente vai acontecer. Porque, como a Eduarda colocou, a base, cada ano que passa, tá, a gente percebe nitidamente que ela está no esquecimento, no abandono. Está sendo abandonada, degradada, e isso já acontece, porque saíram lá, antes tinha a aeronáutica que operava lá, tinha o destacamento, a infraero, tudo saíram. Então, e a própria pista lá, a turma que eu levaria agora esse final do mês, né, para lá, vai constatar isso, está abandonada, está inoperante. E indicação que eu posso dizer para vocês, nós temos inclusive o PECI, um colega meu, ele publicou no YouTube, tem um vídeo mostrando a história da base. E tem entrevista comigo, alguns vídeos da época lá, mostrando como foi os combates, né? E também os personagens, e também com outros personagens que trabalham na base e pessoas envolvidas nesse contexto. Foi em decorrência da viagem que nós fizemos no começo do ano passado, com o Jeep Club, né? Nós demos palestras lá na Câmara de Vereadores, fomos bem acolhido pelo prefeito, seu Carlos, né? E também pelos vereadores, a presidente da Câmara de Vereadores. Então, foi o fortalecimento do nosso projeto. Nós estamos tendo um apoio muito significativo da parte política lá no município do Amapá. E agora a gente espera conseguir isso em nível estadual e federal também. Obrigado, professor. Eduardo, suas considerações? Uma indicação, pode ser uma leitura, pode ser um conteúdo online, pode ser... Eu queria agradecer, primeiramente, né, a oportunidade de estar aqui com o professor, com vocês, divulgando o projeto. E indicação bibliográfica, eu vou indicar o que o professor me indicou, que eu estou lendo agora, que é o 1942. É um livro, nossa, muito bom, tem muita curiosidade mesmo sobre a participação do Brasil na guerra, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Então, eu já deixo para quem tem interesse, e eu acho que vai ajudar muito nas nossas disciplinas de História Contemporânea, esse livro e também os artigos do professor falando sobre a base.
São muito bons. Renan, suas considerações. Sou professor de novo. Bem, eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço aos ouvintes, um abraço lá aos meus alunos do curso de História da Unifap, ex-alunos, enfim, amigos, enfim, a comunidade amapaense. Vou mandar um abraço para a galera aqui do Semedark, do grupo, que está sempre conversando aqui, só muitas coisas interessantes no grupo. Falar aqui, dar uma notícia, na verdade, né, que a biblioteca também vai abrir aos sábados agora, né? Isso é uma conquista aí do DCE Unifap. E agora se concretizando, né? Já conseguimos o RU, né? E agora a biblioteca. E, claro, mandar aquele beijo para minha namorada, que está sempre viajando nas ondas da rádio universitária, não pode deixar de mandar. Agradecer aos nossos convidados, o professor Ginaldo, Eduarda. As portas estão sempre abertas e vamos, Maximin, que o RU já está assim. Posso mandar um último beijo também para minha turma 2017.1. Eu acredito que alguns, né, eles estavam ansiosos. Minhas considerações é agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui mais um Caminhos de Memória, né, hoje com o professor Edinaldo, com a Eduarda, falando de um projeto interessantíssimo e que carece. A gente precisa utilizar esses espaços como a rádio para enaltecer cada vez mais as pesquisas que nós estamos produzindo, principalmente no momento tão difícil que a gente está vivendo para a educação brasileira. E para a pesquisa mostrar que a universidade tem pesquisa, que a universidade está em contato com a sociedade, com a educação patrimonial, dentro de tudo que nós, historiadoras e historiadores, podemos proporcionar para a sociedade. Mandar um beijo para a Alana, minha namorada, senão não entra em casa, nosso ponto de pauta aqui. E fazer 2 avisos. A gestão do DCE pediu aqui para comunicar que hoje às 16h20 haverá uma convocação para o SEB no Centro de Vivências e dentre as pautas está a próxima eleição do Diretório Central dos Estudantes, já que a gestão está se expirando hoje. Falar também da nossa oficina de digitalização de arquivos que vai acontecer no Centro de Memória amanhã, das 9 às 12 horas, bloco Q, sala 4. Nós temos poucas vagas, você vai lá com a gente agora à tarde no Centro de Memória e faz sua inscrição, que é onde eu particularmente vou ensinar o segredo do equipamento de lá. Então, no mais, agradecemos a todas e todos os ouvintes, agradecemos novamente a presença do professor Edinaldo, da Eduarda, Laboratório de História Militar. Esperamos contar com vocês mais vezes aqui, de repente num próximo lançamento de material, um próximo projeto. Esse foi o Caminhos de Memória, nosso muito obrigado. Lembrar também que semana que vem o programa vai estar sobre o comando do Renan, não poderei estar aqui, porque a Alana, minha namorada, e eu estaremos no 9º encontro do Grupo de Estudos Linguísticos e Literários do Norte do país, o GeoNorte, que vai acontecer agora em Manaus. Então, semana que vem, o pepino está na mão do Renan. E muito obrigado, até a próxima.